Olá! Hoje eu vou continuar falando sobre probabilidade, assunto que a gente começou no vídeo anterior, continuando a discussão de como as pessoas entendem a palavra probabilidade, como essa palavra foi definida e, portanto, como ela é usada em contextos diferentes. Então, não esqueçam de, agora ou depois, deixar que vocês gostaram aí embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações e divulgar para quem vocês quiserem. No vídeo anterior, a gente viu o que é o chamado de definição clássica de probabilidade, que tem uma série de problemas, portanto ninguém usa de fato, exceto para lidar com casos muito específicos, que é a ideia bastante ingênua e bastante errada de que se você tem N possibilidades, a chance de cada uma é 1 em N. Ou seja, que todas as possibilidades, uma vez que eu faço uma lista de todas as possibilidades, todas teriam chances iguais. Nada mais errado. Exceto em casos específicos onde eu posso considerar isso, como eu discuti no vídeo anterior, esse tipo de raciocínio dá bastante errado. Mas isso não significa que, eliminando isso, eu tenho só uma forma de definir probabilidade com a qual os probabilistas e estatísticos concordam e empregaram sempre uma forma única. Na verdade, durante praticamente o século XX inteiro em especial, houve uma divisão gigantesca dentro da comunidade estatística, onde, de um lado, uma definição do termo probabilidade era usada, do outro lado, uma outra definição era usada. Muitas vezes elas até davam o mesmo resultado ou resultados bastante próximos quando aplicadas a problemas específicos, nem sempre, mas ainda assim havia um debate filosófico e técnico muito forte sobre o que a gente deveria usar, o que a gente deveria fazer. Eu falei um pouquinho no vídeo anterior também sobre a definição do Kolmogorov. Se a gente partir de um ponto de vista matemático, as duas formas que a gente vai ver a partir de agora, a forma frequentista e a forma bayesiana, para a gente já saber os nomes, ambas as formas obedecem os axiomas do Kolmogorov. Sendo assim, ambas podem sim ser chamadas de probabilidade. Elas são diferentes em como elas são aplicadas ao mundo real. Na hora de a gente sair do reino da probabilidade e entrar na estatística, na hora de usar essas ferramentas para falar sobre o que os dados nos dizem sobre o mundo. A gente já está entrando num problema de inferência aí, num problema que, como a gente já viu, vai ser a parte da indução. Mas definir o como aplicar um termo matemático no mundo não altera a matemática em si. A matemática continua separada. O mundo artificial é um mundo virtual à parte, perfeitamente válido. O como conectar com o nosso mundo real, que é onde a gente de fato faz a ciência, é que sempre foi debatido. Para a gente ter uma ideia geral de ambas as posições, os frequentistas consideram que probabilidades sobre coisas reais são coisas que elas existem, elas são reais, mas eu não tenho como saber. Já um bayesiano te diz que probabilidades, alguns vão te chegar a dizer que probabilidades não existem. E independente de se elas existem ou não, porque essa frase é mais para provocar do que outra coisa, a forma como o bayesiano utiliza a probabilidade é para dizer que probabilidade é uma medida do estado do meu conhecimento individual sobre aquele problema. É uma estimativa minha, pessoal, sobre o que está acontecendo, sobre o que seria mais provável. Depende do que eu já aprendi sobre o mundo, depende dos dados que eu tenho sobre o mundo. Você tendo dados diferentes, poderia sim ter uma probabilidade diferente. E nós poderíamos sim falar sobre a probabilidade de coisas acontecerem no mundo, como por exemplo a probabilidade de ter chovido nesse exato momento, há exatamente uma semana atrás, aqui na cidade. Para um frequentista, essa pergunta não faz sentido, porque ou choveu ou não choveu. Então a chance é 0 ou 1, mesmo que eu não saiba.
Então, ao rolar um dado, um frequentista vai te dizer que a probabilidade, se o dado for honesto, assumindo várias condições ideais, vamos assumir isso para os dois, um frequentista vai te dizer que quando eu rolo um dado antes de eu rolar, a probabilidade de sair o número 5 é um sexto. Depois que eu rolei o dado, mesmo que eu não tenha visto, suponhamos que eu role o dado dentro de um copo, vire o copo em cima da mesa e não abrir, o dado já está parado, a probabilidade do número 5 estar para cima é 0 ou 1. Ela não é mais um sexto, porque isso já aconteceu. Eu apenas não sei qual é o número que saiu. Então, essas são as diferenças básicas entre um frequentista e um bayesiano. O frequentista considera que define probabilidade como sendo a proporção de vezes que aquele resultado vai sair se eu repetir o mesmo experimento de forma idêntica infinitas vezes. E apenas se eu tiver feito infinitas vezes eu posso usar aquela proporção como probabilidade. Se eu tiver feito muitas vezes, mas não infinitas, aquela proporção que eu observei é informação, ela me ajuda a tentar dizer alguma coisa sobre qual seria a probabilidade real, mas eu não sei a probabilidade real. Eu vou ter intervalos de confiança, eu posso talvez pensar em fazer um teste de hipótese, apesar do fato de que já existem associações estatísticas e journals que consideram o teste de hipótese uma coisa completamente danosa. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas eu poderia usar qualquer uma dessas ferramentas que existem na estatística descritiva e inferencial tradicional para estimar onde pode ser os valores corretos de um parâmetro. Ainda assim, eu não poderia fazer uma afirmação probabilística sobre onde deve estar o parâmetro. Eu não posso dizer que tem 80% de chance de o parâmetro estar aqui. O que eu posso dizer é que se o parâmetro estiver aqui, haveria 80% de chance de, ao fazer uma amostragem, observar ele a uma certa distância. E a partir daí eu faria estimativas sobre onde ele pode ou não pode estar. Mas o fato então é que, para um frequentista, probabilidade é vista como uma propriedade da natureza. É um número real, é um número que tem significado real e, portanto, para muitos casos, ele é 0 ou 1, ainda que eu não saiba e ainda que eu nunca venha a saber. Posso tentar estimar. Proporções que não são 0 ou 1, como por exemplo a chance de sair um dado, ele vai te dizer que pode ser um sexto, pode não ser para um dado que não é honesto. Se eu tiver uma moeda desonesta, eu posso sim tentar descobrir qual é a probabilidade de sair cara. Se eu jogar ela 1 milhão de vezes e observar 600 mil caras, é razoável supor que a probabilidade seja alguma coisa ao redor de 60%, mas o quão perto, o quão longe, a gente pode falar do intervalo de confiança, mas essa confiança não é a chance de estar ali. Já para um bayesiano, quando ele fala de probabilidade, ele usa exatamente nesse sentido que a gente usa no linguagem coloquial. Porque como ele está falando de uma representação do meu estado de conhecimento e não uma propriedade da moeda, eu posso dizer que eu acho mais provável que a minha melhor estimativa é que dê 60% de cara. Isso não quer dizer que a moeda tem realmente uma chance de 60%. Talvez seja 58%, talvez seja 62%, talvez seja 35%, talvez seja 90%. Eu posso estar muito errado, afinal. Mas, ainda assim, pode ser que, dado o que eu observei até agora, a minha melhor estimativa é 60%. Isso faz sentido. Eu estou falando sobre probabilidades. O bayesiano vai poder te falar também umas coisas complicadas, que é probabilidades de probabilidade. Então, qual é a chance de ser 60%, qual é a chance de ser 70%, qual é a chance de ser 30%. Então, se alguém achou os frequentistas complicados por causa dessa inversão que a gente tem que fazer, e eu vou voltar nela depois, é complicado. Mas existem também complicações no bayesianismo. Ninguém deveria fazer qualquer tipo de escolha matemática ou de métodos só porque ele é fácil.
Quer dizer, às vezes em ciência a gente escolhe um método sim porque ele é mais fácil, mas porque o outro é tão difícil que a gente não consegue usar e portanto nos sobra usar o método possível de usar, e nesse caso a gente deixa claro que a escolha não foi porque a gente considera aquele método superior, mas porque era o que dava para fazer. Nesse caso, você diz claramente que é o que dá para fazer, segue em frente. Boa parte da discussão entre bayesianos e frequentistas no século XX também teve essa componente, porque usar metodologias bayesianas envolve, muitas vezes, uma quantidade de cálculos muito maior que só se tornou possível depois da popularização dos computadores. Ainda assim, voltando ao tema da definição, um bayesiano vai te dizer que uma probabilidade é essa estimativa individual baseada no meu conhecimento. Eu diria que o motivo da discórdia entre bayesianos e frequentistas nem é tanto essa questão filosófica básica, ainda que seja na hora de você definir o como isso aparece. Frequentistas me parece que odeiam a impossibilidade bayesiana não porque ela é uma medida do meu conhecimento, mas porque no fundo, como a gente vai ver mais pra frente, ela sempre depende da minha opinião inicial. E não existe uma forma completamente fechada de eu determinar que a minha opinião pessoal deve ser essa inicialmente. Existem vários casos em que essa estimativa final vai depender da minha opinião inicial e que eu posso escolher a minha opinião inicial e que, portanto, a minha estimativa final depende da minha escolha subjetiva inicial. E eu fazendo uma escolha subjetiva inicial diferente, eu posso ter uma estimativa final diferente. Isso é uma coisa que muita gente sempre odiou na ideia do bayesianismo, porque não elimina a subjetividade dos seres humanos. De verdade, o frequentismo também não elimina nada da subjetividade, mas te fornece métodos que têm a aparência de ser objetivos, que de fato não dependem da pessoa tomar nenhuma decisão, todo mundo chega à mesma conclusão, mas porque um estatístico inicialmente sugeriu de forma subjetiva que aquele método funcionaria para uma série de casos onde ele pode ou não funcionar. De qualquer forma, a subjetividade explícita levou muita gente a não gostar da proposição e, portanto, adotar as definições frequentistas, que têm essa característica diferente, mas sempre me pareceu que o problema pelo qual as pessoas adotam o frequentismo fosse mais porque elas não gostam do fato de que tem escolha a priori, do que porque elas não querem fazer afirmações probabilísticas sobre o mundo real. Se elas sentissem que isso era possível de fazer de uma forma consistente e objetiva, muita gente provavelmente teria, ao longo do século XX, teria aceitado ser bayesiano. Então, por hoje é isso. A gente ainda vai tocar nesses assuntos de frequentista, bayesiano, um bom tanto mais. Existe bastante coisa a se falar ainda sobre probabilidade, para a gente poder ter uma ideia geral sobre qual é o chão que a gente está pisando. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Não esqueçam de deixar que gostaram, não esqueçam de se inscrever se você não se inscreveu, de deixar o aviso no sininho para que receber uma mensagem quando sair um novo vídeo. Divulguem e até uma próxima. Obrigado.